Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar esse vídeo, entender o desenrolar dele, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like para aumentar o engajamento desse vídeo, né? E deixe um comentário também para fortalecer a democracia, para criar um espaço onde ideias possam ser compartilhadas, beleza? Eu pretendo utilizar esse canal para uma finalidade mais nobre, uma finalidade mais produtiva que vai gerar frutos, né? Então eu pretendo utilizar esse canal para expressar pensamentos, tristezas, expectativas e até reflexões sobre minha própria pessoa, sobre os meus aprendizados, tá? Então eu pretendo fazer esses formatos de vídeo sem corte, eu falando diretamente com vocês. E eu não quero assumir nenhum compromisso com esses vídeos. Eu quero fazer uns vídeos, às vezes me vem alguma ideia, algum pensamento que eu gostaria de compartilhar. E eu gostaria de tirar esse canal para desenvolver esses pensamentos, sabe? Tirar alguns frutos deles. Bom, espero que esse vídeo seja uma motivação, sirva como um impulso, um gatilho para alguém tomar alguma decisão, beleza? Mas o que eu quero tratar hoje é o porquê eu decidi escolher esse caminho, de tomar essa decisão de ser professor. Para quem não sabe, eu estou cursando duas faculdades atualmente. Estou cursando um bacharelado em administração e uma licenciatura em filosofia. E eu gostaria de expor minhas motivações, minhas perspectivas sobre o futuro, também como uma forma de influenciar os jovens e outras pessoas que me assistam aí, beleza? A introdução do vídeo já está um pouco longa, né? Então eu não quero me adiantar muito, tá? Eu separei uma lista aqui só para poder estar me ajudando com alguns tópicos, beleza? Mas o primeiro assunto que eu gostaria de abordar é minhas motivações. Eu vou abordar sobre os cursos que eu escolhi, mas quero falar sobre as minhas motivações em relação ao porquê eu decidi estudar, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, entendeu? Eu tinha péssimos hábitos, péssimas atitudes e condutas. E hoje eu sou uma pessoa que lê, que faz esporte, que é sempre uma pessoa curiosa, entendeu? E eu vejo que esse meu caráter, que ainda está se fomentando, veio muito da minha infância também. Mas eu vou comentar algumas motivações do porquê eu optei por estudar. Eu acho que um primeiro ponto fundamental foi porque eu comecei a analisar e eu percebi que na minha família não tem ninguém com curso superior que tem alguma faculdade, tirando raras exceções. Eu tenho um primo meu que ele é formado em artes, entendeu? Mas é um primo distante, eu não tenho muito contato com ele também. Mas tirando isso, pouquíssimas, quase nada. Ninguém da família é formado. Meus pais não possuem ensino médio completo. Minha irmã também, ela ia iniciar um curso de enfermagem, porém ela acabou trancando, entendeu? Então isso também serviu como um gatilho, como uma motivação para mim tomar essa frente, para mim colocar tomar esse pensamento de eu vou estudar para representar, para construir alguma coisa boa, alguma coisa nobre na parte acadêmica, para representar minha família. Então isso foi um ponto. E falando do curso que minha irmã trancou, isso também foi uma coisa que me deixou bastante triste também, porque eu tinha ficado muito feliz, entendeu? Que ela ia fazer o curso, mas enfim. Outro tópico aqui que eu quero comentar, mas antes eu quero contextualizar para vocês, que na minha adolescência eu tive uma fase muito rebelde, uma fase onde eu me envolvi com drogas, onde eu me envolvi com vandalismo, enfim, isso é só para me contextualizar. Isso daí foi a minha adolescência. Uma coisa também que me motivou, que foi um acontecimento que aconteceu uns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, foi um enquadro que eu acabei levando de um policial. O que aconteceu? Naquela época eu estava fazendo umas pichações, fazendo alguns símbolos com alguns significados sobre alguns significados referente a movimentos raciais. Então eu estava fazendo pichações
com um significado para combater atitudes racistas, entendeu? São pichações em prol das causas raciais, para contextualizar. Eu acabei levando em quadro, fui pego com uma lata de tinta e eu acabei conversando com os policiais, porque eu sempre fui uma pessoa da conversa mesmo, entendeu? Não fui maltratado, não fui violentado, e eu comecei a trocar ideia com os policiais lá, e tinha um policial em específico que eu lembro até hoje. Ele começando a conversar comigo, aí eu explicando para ele por que daquelas pichações, qual que era a minha guerra interna, qual era a minha motivação para aquilo. Eu expliquei para ele que era um movimento para apoiar as lutas raciais, enfim, tudo mais. E tipo, ele começou a se aprofundar. Eu entrei num diálogo que, nossa, foi um diálogo muito confuso para mim, porque eu não tinha aquele amparo, aquele conhecimento. Ele começou a falar de racionais, de direitos humanos e umas coisas bem complicadas que naquele momento eu via a necessidade de eu estudar. E foi nessa parte de estudar que eu percebi que aquilo que eu estava fazendo não faz sentido. Para que eu vou destruir um patrimônio que é de alguém, ou que mesmo que é público, eu vou estar destruindo a mim? Porque é um dinheiro meu, é dos meus impostos, dos meus pais. Enfim, mas esse não é o mérito desse vídeo por enquanto. Outro motivo para mim querer estudar, mano, foi uma questão social. Foi o meu ambiente social. Eu percebi que alguns colegas de escola meu e várias pessoas que eu conheço estavam começando a entrar em faculdades, em cursos universitários. Eu falei, pô, eu vou ficar para trás? Porque na minha infância eu sempre fui uma pessoa, um jovem, uma criança que fazia os exercícios na escola, uma criança que tinha essa habilidade reflexiva, né? De questionar, essa habilidade de curiosidade. Outro fator, né? Já para a gente estar finalizando, contextualizando tudo isso, que me motivou a estudar também foi assistir muito o Nando Moura. Eu acho que o Nando Moura me influenciou muito, mesmo eu nunca tendo feito nenhum curso dele, ter estudado, lido algum material referente a ele, mas só o hábito de eu acompanhá-lo me influenciou pra caramba, tanto em opinião política e até em questão de hábito mesmo, entendeu? Então eu acho o Nando Moura muito importante nesse quesito de quais foram os motivos, os gatilhos que me optaram a estudar. E por fim, né, que eu listei aqui, quero falar que essa lista aqui que eu fiz não está em ordem, entendeu? Só fiz só para mim poder guiar eu aqui nessa discussão com vocês. Eu acho que por último, um fator muito importante que influenciou essa minha tomada de decisão, esse ponto de partida que eu iniciei, é justamente o meu último relacionamento. Foi um relacionamento que me abriu novas ideias, novas perspectivas, e acho que foi muito fundamental para mim olhar para os estudos, para os livros com um olhar aprofundado, com um olhar de seriedade, né? Esses foram os motivos, beleza? Agora vamos entrar na parte do porquê, né? Eu escolhi ser professor. Cara, por que eu escolhi, né, ser professor de filosofia? Por que eu escolhi ser professor? Cara, professor, vamos contextualizar essa parte do professor. Eu sempre tive esse sonho quando eu era pequeno. Então, quando eu era menorzinho, eu brincava com a minha irmã sabe, de escolinha. Eu também eu tinha muito contato com essa parte da educação. E eu era um nerd na adolescência, eu era um nerd. Eu dificilmente eu repetia, eu tinha facilidade em aprender as coisas, entendeu? Teve até uma época que eu quero compartilhar com vocês que eu cheguei até a roubar livros da escola, você entende? Cheguei até a roubar livros para a escola e eu sempre fui muito curioso. Então, esse eu acho que é um dos motivos bases para essa minha decisão. Outra motivação também foi de um professor de sociologia e filosofia que ele deu aula para mim. Inclusive, acho que foi a primeira aula de filosofia e sociologia que eu tive na minha vida. E nessa época, eu acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, e essa época eu gostava de fazer rap.
Então, minha ideologia era aquela, era falar muito de polícia, muito de sistema. E o professor, ele chegou na aula abordando esses assuntos de tal maneira que me fascinou. Que naquele dia, naquela época, naquele dia eu saí da escola com, com uma coisa na mente. Putz, eu saí da melhor aula do mundo, a melhor aula de sociologia e filosofia do mundo. Porque eu ainda não tinha descoberto o que era aquilo. E eu gostei demais, gostei demais. Porque, e naquela época, até então, eu não prestava atenção em aula nenhuma, não estava nem aí para nada. E essa foi a única aula que me chamou a atenção. E mais tarde, né, conversando com o professor, ele me contou como foi a experiência, né, dele na faculdade, ele fazendo os trabalhos acadêmicos dele. E, nossa, eu acho que isso foi um gatilho muito grande para mim que me impulsionou hoje no futuro, eu com meus 20 anos, a tomar essa decisão, né? E outra coisa também, né, que influenciou essa minha rebeldia, só pra gente contextualizar, na adolescência, foi muito essa questão do bullying, né, que eu sofri, muita essa questão do bullying que também me trouxe para vícios e drogas, mas enfim. E essa parte da filosofia também, outra coisa para mim comentar, não surgiu assim do nada, porque eu fui me descobrindo o que eu gostava. Porque quando eu era jovem eu queria ser físico, sabe? Essa parte de exatas. E eu não sabia o que eu queria. Eu fui me descobrindo, fui vendo, pô, eu gosto de falar sobre política. Eu gosto de falar sobre sociedade, sobre o comportamento humano, sobre várias coisas, várias teias de conhecimento. Então eu achei na filosofia um abrigo para isso, entendeu? E um motivo, um princípio que me fortalece e eu defini hoje como um objetivo, fiz até uma promessa para mim mesmo, que eu quero ser professor, não quero ser qualquer professor, eu quero ser o professor foda, né? E professor foda, porque na minha época, nessa minha rebeldia que eu tive, eu sinto também que foi muito falta de professores mais rígidos, professores mais atenciosos e até um pouco de negligência também da minha família. Mas enfim, não é mérito para isso nesse vídeo. Mas o que eu penso em ser professor? Eu penso que eu quero ser professor não para chegar lá e dar a matéria, tá ligado? Eu penso em ser um professor para chegar lá e ensinar a molecada ao que é a realidade, o que é política, como se virar na vida, como que é o mercado de trabalho. Então, na filosofia, eu tenho essa flexibilidade de trabalhar esses temas, entendeu? Então, eu vou ensinar para molecada para não ser vítima do sistema, não ser manipulada por essas narrativas. Enfim, esse é um propósito meu, que é não ensinar essas metafísica, ensinar ética, algumas coisas superficiais da filosofia. Não que metafísica e ética seja, entendeu? Mas é só para a gente contextualizar o raciocínio. Mas também encaixar coisas importantes para a vida deles. E é isso que eu penso, é isso que eu trago dentro de mim como um valor. Então, é por isso que eu escolhi. Não é por dinheiro, não é por nada, porque professor, querendo ou não, ele não é tão valorizado no Brasil, entende? Eu já vou falar da referente da faculdade de administração, mas eu quero contextualizar algumas coisas aqui, aproveitar que a gente está falando de faculdade, eu tenho uma opinião, uma perspectiva de vida, uma filosofia muito interessante, que é assim, não é o EAD ou presencial que vai te tornar uma pessoa foda, é você mesmo que tem que ser uma pessoa foda. Falo isso por quê? Porque eu estou fazendo EAD na Uniaselv. Muita gente tem preconceito com EAD, com ensino à distância, mas por experiência própria, é uma metodologia, uma modalidade de ensino que é, preenche as expectativas, entendeu? Lógico, tem toda aquela questão social, mas enfim, conheço professores, conheço pessoas que são formadas em faculdades de renome, faculdades federais, faculdades presenciais, que são uns merda, são incompetentes, sabe? Não consegue lidar com a profissão que escolheu. Então, essa é a minha filosofia. Eu quero ser um professor foda. Quero chegar um professor que entra na sala,
passa o conteúdo A, B, C, mostra para o aluno, entende o aluno, mostra para o aluno o que ele tem que aprender, o que, que a vida vai ensinar, entendeu? Não é só ensinar fórmulas matemáticas ou contextos históricos, mas é mostrar para esse aluno qual que é a importância dele saber isso, como que ele vai aplicar isso, entendeu? E dentro da filosofia eu consigo encaixar várias coisas, consigo encaixar direitos humanos, ética, política, consigo trabalhar muita coisa. Então, isso também é um dos motivos que já estou enjoado de falar aqui, que é o motivo que eu escolhi. Então, você tem que ser foda, você tem que fazer por onde. Só pra gente finalizar, escolhi administração porque eu sempre fui uma pessoa crítica. Eu sempre fui uma pessoa que questionar, por onde eu trabalhei, por onde eu prestei minha colaboração, eu sempre fui uma pessoa crítica. Tanto é que a maioria dos serviços, dos empregos que eu saí, que eu pedi a conta, eu pedi demissão, é porque o ambiente não me agradava, de certa forma. Entendeu? Sempre fui uma pessoa que admira esses processos de empresa, de organização, mas algumas empresas não me agradaram e eu optei por sair. E eu vi na administração um caminho para que, caso eu tome uma posição de líder, uma posição de influência, seja numa escola, seja em uma organização, em uma autarquia, em qualquer lugar, eu já tenho o repertório e a qualificação já para assumir aquele posto e agregar com os meus conhecimentos e com aquilo que eu acredito ser o certo. Entendeu? Por questões de conhecimento, de crescimento e porque foi uma opção que eu tinha, né? Eu pretendia seguir como uma segunda graduação, psicologia ou direito, mas felizmente essas faculdades estão muito elitizadas hoje, então eu optei por administração, por condizer com o meu perfil, com o que eu acredito. E é esse o motivo que eu escolhi ser professor, escolhi seguir esse caminho, e ao decorrer desses anos eu vou atualizando vocês com novas reflexões, novos pontos de vista, e eu espero que esse canal sirva como algo que vai gerar valor, gerar disrupções nas vidas das pessoas. Falei bonito, falei acadêmico. É isso. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde para vocês. E até o próximo vídeo.